Olá pessoal do nono ano, vamos aí dar início para o nosso último capítulo, capítulo 16, falar sobre as principais consequências aí das questões ambientais que afetam e afligem lá ao pessoal da Oceania, né, o continente da Oceania. Lembrando aí que nós temos essas três imagens iniciais do capítulo 16, né, que nos vai mostrar os principais danos causados pela intervenção humana naquela região. Inicialmente aí nós temos o nível do mar, né, naquela região. Além do mar, nós temos as erosões que estão causando naquela região devido à retirada da camada vegetal e os incêndios que são provocados aí pelas mudanças climáticas e aumento da temperatura. Então são exemplos de impactos ambientais que estão ocorrendo na região da Austrália, que não são diferentes aí das que estão ocorrendo, que ocorrem aí durante o ano todo em outros países, em outras regiões. As imagens de abertura do capítulo mostram os principais problemas ambientais decorrentes da intervenção do homem no meio ambiente da Oceania. Lembrando aí que a Oceania, né, é um conjunto de ilhas formadas principalmente por três principais, né? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Nós temos três ilhas principais que são as maiores e temos aí três conjuntos de ilhas, né? Nós temos aqui, ó, nós temos a região da Micronésia, que são as regiões que possuem as menores ilhas, né? A Micronésia. Nós temos aí também a Polinésia, né? E nós temos também a Malanésia, certo? Esses são os três conjuntos de ilhas que formam a Oceania, né? Além das três ilhas principais, nós temos aqui, ó, a Micronésia, nós temos a Melanésia e nós temos aqui, ó, a Polinésia, tá? Temos as três conjuntos de ilhas, Micronésia, Melanésia e a Polinésia, ok? Aspectos físicos da Austrália, né? Esse mapa aqui é um mapa que vai nos mostrar as principais características físicas da Austrália. Quando nós falamos sobre característica física, nós estamos nos referindo à questão do relevo e da hidrografia. Os planaltos com elevações modestas predominam na parte interior, ou seja, os planaltos, ó, que se encontram na região da Austrália, eles se encontram mais na região litorânea, principalmente essa região aqui oeste, né? Predomina aí uma formação bastante antiga, bastante erodida, certo? Sempre com a presença de uma planície totalmente desgastada. Já as áreas litorâneas, principalmente essa região aqui do sudeste, predominam as planícies, né? Que são chamadas aí planícies do sudeste, com destaque para dois principais rios daquela região, que é o rio Murray e o rio Darling. E estão aí na planície do Labrador, que são as terras planas e as terras desérticas, tá? Temos aqui, ó, as terras mais desérticas próximas a essa região oriental. Na porção oriental, né, destacam-se as cadeias de montanhas australianas, né, que são uma barreira física que faz com que haja uma grande quantidade de deserto naquela região aí, que interfere muito no clima desse país. A escassez de chuvas no interior da Austrália leva à formação de desertos que contrastam com o clima chuvoso e com os solos férteis na porção leste. Ou seja, enquanto nós temos aqui, ó, na região sudeste, uma região totalmente fértil, totalmente plana, totalmente chuvosa, nós temos aqui na porção oriental, que é a porção ocidental, né? A porção ocidental, no lado oeste, uma região totalmente alta e totalmente marcada por cadeias de montanhas, que faz com que haja um impedimento na formação de umidade e na formação de solos mais propícios à agricultura. Essas características da porção leste faz com que haja uma maior concentração de pessoas, enquanto na região semiárida, né, que é a região ocidental, existe aí vazios demográficos. Porém, em épocas de El Niño, existem secas na região leste do país. Por quê? Porque provoca aí, né, uma grande troca de umidade, né? Existe aí o El Niño e faz com que essa região sejam regiões bastante secas, sem presença aí de chuva, né? Lembrando que existe o grande deserto australiano, que está na parte ocidental, no qual nós temos aí grande presença de animais típicos daquela região, principalmente os cangurus. E quanto na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, ela apresenta aí uma estrutura geológica e geomorfológica recente, já que é uma ilha vulcânica. Se é uma ilha vulcânica, é uma ilha bastante recente, diferente da Austrália, tá?
Vai ser uma ilha que vai ser localizada principalmente por encontro de duas placas tectônicas, a placa do Pacífico e a placa indo-australiana. Essas duas placas elas estão em bastante encontro, né, em bastante choque e fazendo com que haja grandes abalos sísmicos, grande quantidade de terremotos, erupções vulcânicas, entre outros. O terreno é bastante irregular, né, como a gente pode perceber, ó, existe bastante áreas montanhosas, principalmente nessa região central da Ilha Sul, chamada de Alpes do Sul, né? E existe aí nas áreas interioranas, nas áreas litorâneas, a região mais costeira, a região no qual agrupa uma maior concentração de população, tá? Um dos problemas ambientais mais encontrados na Nova Zelândia se relaciona com a erosão dos solos, no caso, com a degradação ambiental devido aí ao alto relevo, que é retirada a camada vegetal desse alto relevo, né, para dar lugar a algum tipo de habitação ou até mesmo de agricultura, né, de cultivo agrícola, e a causa a erosão. Se localiza em uma área de clima temperado, né, que obviamente temos a formação de uma vegetação tipo daquele clima que são as florestas temperadas, ou seja, as florestas de taiga. Questões ambientais da Oceania, né? Como a gente pode perceber, a Oceania ela vai ser marcada exclusivamente por uma área de intensa atividade sísmica, chamada de área do Círculo do Fogo do Pacífico, ou mesmo área do Fogo do Pacífico, tá? Que é uma área que está sujeita a uma grande quantidade de abalos sísmicos, já que naquela região é a região que está 90% dos vulcões, das atividades vulcânicas lá naquela região. Aquecimento global das ilhas do Pacífico. O que é que tem a ver o aquecimento global com as ilhas do Pacífico? A elevação do nível dos mares e oceanos, fruto do aquecimento global, associadas às baixas latitudes do relevo, principalmente nas áreas litorâneas, onde há uma maior ocupação da população, impactam na flora e na fauna de muitas ilhas da Oceania, gerando os chamados refugiados climáticos. Muitas pessoas ainda moram em pequenas ilhas e essas ilhas aí, como elas não apresentam um alto relevo, estão acabando impactando diretamente com a questão do descongelamento das geleiras e o aumento do nível do mar. Em Gibraltar, o governo teve que comprar outra ilha para colocar a população que estava sendo prejudicada com o aumento desse nível do mar, né? Então, como as outras consequências são as inundações das áreas urbanas e rurais e tem, consequentemente, a propagação de doenças e também sujeita à erosão dos solos. Essas inundações aí frequentemente destroem as propriedades e causam acidentes. A maior das nações da Oceania possui uma economia pouco desenvolvida, né? No caso, a maioria das ilhas, a maioria dos países da Oceania, elas possuem uma economia pouquíssimo desenvolvida, apenas voltada para a agropecuária, né? A cultura, o cultivo de algum tipo de alimento e até mesmo a criação de animais, que muitas vezes estão sendo inundadas, né, e tem essa interferência da extração dos recursos naturais. Algumas nações do continente estão investindo em barragens à beira-mar para evitar o avanço do nível do mar. Porém, isso é uma solução momentânea, né? Essas barreiras feitas por essa grande quantidade de sacos de cimento, saco de solo, ou até mesmo saco com rocha, digamos, uma situação, uma solução momentânea, porque de certa forma o nível do mar irá avançar e com isso aí virá essa destruição e essa retirada dessa camada feita pelos próprios seres humanos, certo? E para finalizarmos aí, vocês ficam na página 41 a 46, as dúvidas nós tiraremos aí nas aulas online, ok? Até mais!